Chess foi jogado em setembro em Nova York. Onde foi jogado. Então vamos lá. O Kasparov estava de pretas, o Anand de brancas, o Anand mandou aqui E4. E o Kasparov, que era um grande jogador de siciliana, veio com C5. Cavalo F3, D6, D4, C por D, cavalo por D, cavalo F6, cavalo C3, A6, indo aqui para uma Najdorf, né? Então bispo E2, mas aqui mandou E6, Kasparov, né? Então entrou aí numa Chevening, que era uma linha que o Kasparov jogava muito, que o Kasparov conhecia muito bem, né, as posições. E o Anand sabia que viria isso aqui, ele estava preparado para isso, certamente. Mas todas as vezes que ele tentava ganhar, ele ficava um pouco melhor e empatava, né? Ele conta que nas outras partidas onde eles jogaram. Opa, bom dia aí, se eu vou jogar depois, só se der tempo, mas a princípio não é a ideia não. A ideia é hoje a gente fazer a análise do livro mesmo. Beleza. E o Anand conta isso no livro, né? Então aqui ele decidiu rocar. Kasparov continuou o desenvolvimento, bispo E7. O Anand jogou A4, que é sempre uma ideia interessante, evitando assim a expansão na ala da dama, né? Eu costumo brincar quando eu estou estudando com meus colegas, que todo A6 pede um A4, né? Toda vez que o adversário joga um A6, você pode mandar um A4 que certamente vai limitar um pouco as ideias. Claro que isso nem sempre é verdade, mas enfim, é sempre um lance útil, né? Então foi jogado A4, Kasparov jogou cavalo C6, o Anand continuou o desenvolvimento com bispo E3. E esse bispo E3 aqui é interessante porque sem o cavalo aqui em F3, o preto não tem a ideia de cavalo G4 atacando o bispo, né? Então, bispo E3 aqui certamente é um lance interessante. O Kasparov rocou, veio F4, ganhando um pouco de espaço aqui no centro. Né? Se a gente olhar todas essas casas aqui agora, ficam bastante controladas, né? Pelo branco. Então veio aqui dama C7, talvez preparando aqui um torre D8, um E5, algo do tipo. E aqui seguiu rei H1. A ideia é tirar o rei dessa diagonal, que em algum momento pode aparecer um dama B6, depois que o bispo for trocado. Então é um lance profilático, é um lance útil certamente. O Kasparov jogou com torre E8 e bispo F3. Essa daqui foi a variante que o Anand escolheu para essa partida, né? Ele já tinha tentado outras ideias. No próprio match contra o Kasparov, ele já tinha tentado aqui dama D2, seguido de bispo D3, mas sem sucesso também, né? Sem sucesso. Só rapidinho, deixa eu pegar uma coisa aqui. Ok, voltamos. Enfim, e o Anand já havia tentado essas duas ideias, né? No próprio match contra o Kasparov, porém sem sucesso nenhum. Então ele mandou dama D2, seguido de bispo D3, mas o Kasparov conseguia igualar aqui tranquilamente. Então, para essa partida em si, imaginando que viria a Chevening de novo, ele jogou aqui com a ideia do bispo F3. E aí seguiu aqui o Kasparov bispo D7, que é uma ideia bem temática, bem temática. A ideia é tentar disputar a grande diagonal aqui com esse bispo de F3, né? Essa é a ideia básica. O próprio Kasparov
numa partida contra o Topalov, já havia jogado aqui cavalo A5, que é uma outra ideia. E aqui um lance bom seria G4, expandindo aqui na ala do rei. E sempre que o cavalo sai aqui de um cenário central, é até uma regrinha que o Krikor sempre fala, né? A gente tem a chance de expandir, né, no centro. Porque o cavalo é uma das peças mais importantes aqui, né? No controle das casas e tal. Então, enfim, sempre surgem essas ideias. Então foi jogado o cavalo D7, bispo G2, preparando aqui, bispo F8, dama E1, com a ideia de trazer a dama para o outro lado e atacar, B6, torre D1, bispo B7 e dama H4. Com a ideia depois de jogar torre F3 e torre H3 e iniciar um ataque aqui, né? Na ala do rei. Então essa partida já havia sido jogada, a Anand conhecia, mas o Kasparov não entrou de novo nessa linha, né? Porque provavelmente era uma linha um pouco pior. Então, vamos lá. Nessa partida aqui, seguiu o bispo D7. E o Anand jogou aqui o lance cavalo B3. E eu vou dar alguns segundinhos para vocês, porque eu queria que vocês me explicassem aqui qual é a ideia do cavalo B3. Por que o Anand jogou o cavalo B3, tirando o cavalo de uma casa mais ativa que ele tinha aqui em D4. Por que o Anand jogou dessa forma? Vou dar alguns segundinhos a vocês aí para tentarem me explicar. Opa, senhor Quatro Queijos está aí com a gente? Bom dia. Deixa eu aproximar essa câmera aqui. E aí, senhor Quatro Queijos, o que é que você acha dessa posição? Por que o Anand tira o cavalo de D4 aqui e deixa esse cavalo em B3? O que você acha aí? Um momento crítico da partida aqui, né? Não sei como é que tá de delay, né? Espero que o delay não esteja tão grande hoje. Deixa eu até averiguar isso. Ah, abre as peças para jogar. De certa forma. Mas a ideia principal aqui do Anand é que ele está jogando contra os planos do Kasparov, né? Opa, brigadão aí por seguir o canal. Muito obrigado aí pelo apoio. Enfim, a ideia principal aqui é que o Anand ele está tentando evitar as ideias do Kasparov, né? E ele quer evitar a troca de peças. Esse é um conceito muito importante, né? O Anand aqui está de brancas, ele tem muito mais espaço, né? Principalmente por conta dos peões em A4, E4 e F4. E enquanto que o Kasparov, né, ele tem muita peça para pouco espaço. Então, o que o preto quer fazer? O preto quer trocar algumas peças para que assim o jogo fique mais livre, né? Então, por exemplo, se o Anand deixa o cavalo aqui em D4, faz um lance tipo dama D2, a ideia do Kasparov era jogar cavalo toma D4, bispo toma D4 e bispo C6. Então, esse era o plano do Kasparov, né? Ele queria trocar uma das peças e colocar as outras peças em jogo. Então, enfim. Por isso que o Anand joga esse cavalo B3, tirando o cavalo ali e não dando a opção de trocas, né? Porque assim o Kasparov vai ficar com muita peça com pouco espaço.
Essa foi a ideia principal do Anand. Então seguiu. Depois de cavalo B3, o Kasparov segue com essa ideia, né? De tentar trocar as peças. E agora o Anand aceita, porque quando ele trocar aqui, a dama vai ter que sair aqui e vai perder um tempo, né? Para depois voltar aqui para o centro. Então agora ele aceita. Porque senão o cavalo ia tomar aqui em B3 e ia mexer um pouco a estrutura de peões. Não é a ideia do Anand, né? Então trocou. Trocou. Dama D3. Aproveitando aqui para conectar as torres, né? Torre de A, D8. Foi jogado pelo Kasparov. E aqui veio o lance torre de F, D1. Que o Anand comenta que esse lance foi um bom lance. Torre de F, D1. E que ele tinha outras opções na posição. Boas opções, por sinal. Mas que na partida ele foi tomado por um sentimento de jogar esse torre de F, D1. Ele tinha a intuição de que seria o lance correto aqui. Outras opções que o próprio Anand aponta seria jogar com dama D2, torre C8, ou então mandar aqui direto um G4. Essa era uma outra possibilidade que o Anand tinha, com ideias aqui de talvez fazer G5 e tentar passar as peças aqui para a ala do rei. É um plano a longo prazo, mas é uma coisa que o Anand tinha, né? Como já foi dito muitas vezes, é melhor ter um plano ruim do que não ter plano nenhum, né? Então o Anand tinha alguns planos aqui nessa posição. Bom, mas nessa partida ele decidiu jogar aqui com torre de F, D1. Já colocando uma certa pressão aqui no peão de D, que no momento está seguro, né? Por conta do bispo. Mas pode ser que fique fraco em algum momento, né? Então seguiu o bispo C6, que já era a ideia, né, posterior do Kasparov. E aqui foi jogado B4, que a princípio parece um sacrifício de peão, né? Não vou mentir que quando eu analisei essa posição pela primeira vez, eu não entendi o porquê que o Anand jogou com essa ideia. Claro, a ideia é muito prática. Se o Kasparov não troca, ou melhor, se ele não captura, o Anand vai ter a possibilidade de jogar com B5. Que é um lance que força o bispo aqui de C6 a sair. Que é assim, vamos dizer, o trunfo das pretas, né? Esse bispo aqui em C6. Então, se o Kasparov não fizer nada, vai seguir B5. E a pergunta que fica, então, é por que não pode tomar aqui em B4? Qual é o plano do Anand, né? Caso venha a dama B4. E ontem, quando eu estava estudando essa partida, eu demorei um pouco para entender. Se vocês quiserem parar um pouco aí e tentar entender, eu vou dar alguns segundos aí para vocês. Vocês podem tentar pensar aí no que é que vocês fariam aqui nessa posição. Se caso fosse jogado dama toma B4. Igor já falou aí, prende a dama. Beleza, então acho que o lance que todo mundo está pensando aí é torre B1. E depois de dama A5, aqui o branco ganha com bispo B6. Com bispo B6. E aí vocês reparam, né, que todas as casas aqui, o bispo defende, aqui o peão defende, aqui o bispo, aqui o peão defende, aqui o peão defende, e aqui o bispo defende, né? Então perde a dama aqui. Fica com dama a menos. Isso, perfeito, Igor. Muito bem. Torre B1, seguido de bispo B6. Perfeito. Tá atento aí às ideias táticas, Igor, né? Então, por isso que aqui o Kasparov seguiu com dama C7.
E aí a gente já percebe o seguinte, né? Se o Kasparov não podia tomar aqui, então ele já está pior. Ele já está pior. Porque agora quer dizer que o Anand consegue facilmente fazer o B5. E o Kasparov vai ter que aceitar, né? Então seguiu aqui B5. E aí foi jogado bispo D7 direto aqui. E o livro faz a pergunta: por que que aqui o Kasparov não tenta simplificar um pouco jogando A toma B5? O que vocês acham? Seguiria A toma B5 e bispo D7. Qual é o lance aqui que é bom para as brancas? Que lance aqui dá vantagem às brancas? Pois é, 4 queijos. Grande Anand, né? Para mim, um dos top 10 jogadores aí de toda a história. Inclusive, o Rafael Leitão fala que toda vez que ele pega uma lista, né, de melhores jogadores de todos os tempos, e quando ele não vê o Anand em uma das posições, ele nem lê a lista. Ou melhor, ele nem valoriza a lista, né? Ele fala que não dá para ter um top 10 onde o Anand não tá entre os melhores, né? O Anand é muito monstro. E o que me impressiona no Anand é a capacidade dele de se renovar ao longo dos anos, né? Se a gente lembrar, o Anand tá no circuito, né? Desde a década de 80, 90. E... enfim, e o Anand até hoje joga muito bem. Vamos lembrar que o Anand já tem 51 anos, né? Faz 52 esse ano, se eu não me engano. Acho que é isso. No mínimo ele faz 51, tá? Esse ano, mas ele tem 51 ou 50. Enfim. Pois é. As peças pretas ficam completamente presas aí atrás, né? E aqui, se seguisse dessa forma, se deixasse o peão sair aqui de A4, a questão é que o Anand ganha essa casa de A4 para o cavalo. E aqui vai se seguir bispo B6, ganhando qualidade. Então, assim, por isso que não Kasparov percebeu que, para ele, não era bom trocar aqui. Porque aí o cavalo ganharia a casa de A4, seguindo o bispo B6. Provavelmente Kasparov percebeu isso lá atrás, né? Por isso que aqui ele mandou o bispo D7 direto, para que esse peão aqui ficasse, vou pintar ele de vermelho assim, atrapalhando, né? O jogo, as peças do Anand. Ok. E aí, seguiu aqui torre B1. Seguiu aqui com essa ideia. Outra possibilidade, né, que o livro aponta, seria jogar aqui com cavalo E2. Daí torre C8. B toma 6. B toma 6. Dama toma 6. Torre A8. Atacando a dama. Dama D3. E torre toma 4. E aqui ele diz que essa sequência seria muito tranquila para o preto jogar. Aqui a posição já está completamente igualada. E apesar do branco ter um peão a mais, ter umas colunas abertas, desculpa, ter a mesma quantidade de peões, né? E ter uma coluna aberta e tal, esse peão aqui é muito fraco. E o preto vai começar a atacar, vai trazer torre C8, pode botar outra torre em C4. E aqui o preto consegue igualar tranquilamente. A posição aqui está completamente igual. O Anand não tem nenhuma vantagem aqui nessa posição. Por isso que ele preferiu manter o cavalo em C3. Pois é. O Anand está sempre se reinventando aí a cada partida, a cada... Inclusive eu vou mostrar um vídeo a vocês aqui, quando a gente chegar na posição, eu vou mostrar um vídeo a vocês que foi filmado na Índia, quando estava tendo um torneio lá, né, Rápidas e Blitz. E tinham vários jogadores lá, o Carlsen, Nakamura, o próprio Anand, acho que o Aronian também tava, o Guiri, tava o Vidit, enfim. E tava chegando o aniversário do Anand, o Anand faz aniversário dia 11 de dezembro. E, enfim, vai ser legal, a gente vai ver esse vídeo onde os jogadores comentam, né, em relação a algumas partidas do Anand. E essa partida vai estar lá, beleza?
Então vamos seguir. Por isso o Anand ele não seguiu com essa linha aqui, porque dava uma igualdade ao preto, né? Apesar de que parece que ganha um peão, mas o preto recupera. Por isso ele manteve aqui as peças. Ele jogou aqui torre de A, B1. Foi a ideia do Anand. E aí, Kaspar jogou aqui torre de A, peão de A, toma B5. E o Anand fala que ele ficou surpreso com esse lance, porque ele achava que o Kasparov não ia facilitar aqui, tomando esse peão, permitindo que o cavalo venha aqui a B5. Ele achou que o Kasparov ia jogar aqui com torre C8. Que parece, a princípio, um lance forte, né, para as pretas. Porque ameaça ganhar o cavalo. E se esse cavalo sai, por exemplo, para E2, tá caindo o peão de C2 aqui. Bom, e aí fica a pergunta para vocês. Se o Kasparov tivesse jogado torre C8, qual era o plano do Anand? Vamos lá, vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem. E aí vocês me avisam, vocês me falam qual lance que vocês jogariam de brancas, desculpa, depois do torre C8. Então isso eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Vamos lá, pessoal, tentem parar um pouco para pensar aqui o que vocês jogariam de pretas. Eu sei que tá aparecendo um título enorme aí, que eu já vou baixar, que já vou diminuir. Opa, brigadão Roncat pelo follow, muito obrigado, espero que você curta aí o canal. Tava ajeitando aqui pra ficar sempre o nome do último sub, né? Aqui. O Igor foi o último, tá aí o nome dele. Nada mais justo, né? Ah, ficou bonitinho, ficou tranquilo. Tá bom assim, eu acho. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham encontrado a ideia aqui. Mas a ideia do Anand aqui era contra-atacar, né? Porque tirar o cavalo é muito ruim. Tirar o cavalo simplesmente vai cair o peão de C2 e não tem muito o que fazer. Por isso que o Anand aqui jogaria com E5. Contra-atacando aqui o cavalo de F6. Então poderia seguir D toma E5. F toma E5. Dama toma E5. Continuando a ameaça aqui de capturar. Bispo D4. Atacando a dama e defendendo o cavalo. Dama C7. Bispo por F6. Bispo por F6. E aqui o Anand tem a opção de tomar em D7. Só que aí cai o cavalo de C3. E aqui cavalo E4 garante uma boa vantagem para as brancas. Lembrando que não adianta tomar aqui, porque se tomar em C2, o Anand simplesmente vai jogar dama por C2, torre por C2, e depois de cavalo toma F6, G toma F6, a torre ganha aqui o bispo de D7. É o tema tático que a gente chama de eliminação do defensor. O branco toma aqui o bispo de F6 e vai cair aqui o bispo de D7, né? É tipo um desvio. Você troca primeiro e depois toma. Seria mais eliminação do defensor, na verdade, se fosse um cavalo, né? É que eu tô pensando que o cavalo tá aqui ainda, porque o cavalo estaria defendendo, né? O bispo. E aí você jogaria cavalo toma F6, cheque. Ele é obrigado e aí você tomaria, né? O bispo. A eliminação do defensor, na verdade, seria isso, tá? Enfim. E aqui, caso depois, né? Fosse jogado aqui E5
e o Kasparov seguisse com dama toma C3, que parece um lance óbvio, aqui o Anand jogaria E toma F6. Depois de bispo toma F6, que poderia ser uma resposta. Daí bispo toma B7, atacando a torre e atacando o peão de A6. Dama toma D3, torre toma D3. Torre toma C2. E aqui B toma 6 garante uma vantagem decisiva para as brancas, né? Vai ser muito difícil impedir a coroação aqui do peão de A6, né? Então Anand tinha pensado em tudo isso. Opa, fala, primo. Bom te ver aí, cara. Andou sumido aí, saudade também. Como é que você tá? E aí, garantiria, né, uma vantagem decisiva aqui para as brancas. Por isso que o Kasparov também não entrou nessa linha. Então nada do que o Kasparov pensou aqui daria muito certo, né? O Anand já tinha uma posição muito melhor. Mas aqui o A toma B5 já é um lance que é um pouco estranho. Seguiu, cavalo toma B5 e bispo toma B5, né? Entre todas as opções que a gente poderia tomar aqui, a opção mais viável seria tomar de torre, garantindo assim uma certa pressão aqui no ponto de B7. Mas aqui vocês vão ver que o Anand decidiu tomar com outra peça. Uma outra possibilidade aqui, ao invés de tomar o cavalo, seria simplesmente tirar a dama. O próprio Anand comenta isso depois, que o ideal seria tirar a dama. Daí viria cavalo toma D6, bispo toma A4, bispo B6, atacando a dama, torre toma D6, contra-atacando aqui a dama, bispo toma 5, torre toma D3, C toma D3, bispo toma D1 e bispo toma D1. E de novo, né, ele disse que essa posição resultante aqui era um pouco mais equilibrada, que o Kasparov jogou mal, que o Kasparov não achou a ideia do dama 5 e por isso o Kasparov ficou muito inferior na posição. Ele disse que dama 5 aqui provavelmente era um lance mais forte. Inclusive na época eles analisaram com o computador, que era o Houdini, o nome do computador na época, e o computador apontava que dama 5 nessa posição, se a gente olhar aqui, dama 5 era muito melhor do que entregar aqui o par de bispos, né, pelo cavalo. Tô bem também, tudo certinho. Essa pandemia é meio chata aí, né? Todo mundo tendo que se virar. Opa, bom dia, bom dia. O Jeff Forever, acho que é isso o nome. Vamos lá, vamos seguir. Então aqui o Kasparov não achou a ideia do dama 5, que o Anand contou depois. E aqui o Kasparov simplesmente abriu mão do par de bispos e tomou aqui. Seguiu dama por B5, o Anand comenta que torre por B5 era um lance melhor. Brigadão Leonardo SN por seguir o canal, muito obrigado aí. Espero que você esteja curtindo aí a nossa análise do livro. Então seguiu torre A8, C4, E5, bispo B6 atacando a dama e dama C8. E aqui uma pergunta que o livro traz pra gente é o seguinte: por que o Kasparov não colocou a dama numa casa mais ativa, tentando também trocar damas? Por que o Kasparov aqui não jogou com dama C6? Opa! Brigadão aí, primo, pelo sub. Mais um sub aqui no canal. Brigadão Fifaço por seguir o canal. Brigadão, primo, pelo sub. Caramba, hoje estamos batendo nosso recorde de subs aqui hoje, né? Muito obrigado aí, muito obrigado. Vou até trocar aqui. É hoje, hein? Hoje amanheci aí com sorte. Muito obrigado aí, pessoal, pelo apoio de todo mundo. Muito obrigado a todos vocês aí que estejam curtindo e apoiando a live, né?
Mas vamos lá, não vai garantir a vocês que vocês vão escapar aqui da pergunta, né? Por que que o Kasparov aqui não jogou dama C6, que parece um lance mais ativo, que tenta trocar as damas aqui? Qual lance que o Anand tinha na manga aqui? Você tem jogado, inclusive, primo? Como é que tá? Tem jogado, tem praticado? Cria uma conta lá no chess.com, você pode mandar, acho que é exclamação xadrez aí. Ou então, acho que é isso, exclamação xadrez aí, onde você pode criar uma conta lá no chess.com e me desafiar pra jogar de vez em quando, se quiser. Enfim. Importante estar sempre praticando aí também. E sempre que você quiser colar aqui nas lives, eu tô fazendo quase todo dia. Segunda, terça, quarta e sexta. Todo dia 11 da manhã, todo dia tem alguma coisa diferente, né? Hoje a gente está fazendo análise do livro. Opa, o 4Cages voltou aí. Hoje a gente faz análise de livro. Amanhã é um dia que eu tiro para jogar com os inscritos, né? E também analiso partidas que vocês mandam. Na quarta-feira a gente tem torneio. A gente tem um torneiozinho aqui no canal. E na sexta a gente faz estudo de finais aqui sempre, né? A gente faz estudo de finais. Boa! Isso aí, C5. C5 aqui é um lance incrível, né? É um lance muito bom. E é difícil de ver a princípio, né? Porque vamos pensar nos lances óbvios aqui, né? Dama toma B5. Que eu acho que é o lance mais óbvio aqui. Torre toma B5. E a ideia do C5 aqui é abrir a coluna, né? Para torre. Porque o preto não consegue botar uma torre aqui em D8 por conta do bispo. E aí o branco garantiria controle aqui da coluna D. Por exemplo, cavalo D7. Tentando pegar o bispo aqui, já pode seguir com CD. Tendo um peão a mais, atacando o bispo. E com uma enorme vantagem aqui na posição. Se cavalo toma, torre toma. E aí vai estar caindo o peão de B7. Vai estar caindo o bispo aqui em E7. E vai ter muita vantagem aqui o branco. Outra possibilidade, ao invés de tomar aqui a dama, né? Seria jogar com D toma C5, que é um outro lance totalmente tranquilo também. E a ideia do Anand era que se tirasse aqui, estaria tirando a proteção do peão de E. Portanto, se D toma C5, o Anand jogaria aqui com F toma E5, aproveitando aqui para contra-atacar o cavalo. Ah, vai criar a conta, beleza. Então, massa. Criando a conta aí, você me adiciona lá, ou então você me fala e eu te adiciono. E a gente joga umas partidinhas assim, com certeza. O 4Cages é aquele típico cara, né, que quando tá rolando a briga, quando tá tendo a discussão, ele é aquele cara que fica falando: eu não deixava, só pra botar mais lenha, né, na fogueira. 4Cages é esse cara aí, né? Querendo causar intriga aqui dentro da família. Então, beleza. Então, você seguiria F toma E5 aqui. E não sei se tem mais nenhum lance óbvio aqui. Acho que esses são os lances óbvios, né? Se tirar a dama para qualquer lugar, tá vindo D toma C toma D6 aqui. E o branco está claramente melhor nessa posição. Por isso que o Anand tinha preparado essa ideia aí de C5. Então, Kasparov conseguiu perceber e jogou aqui dama C8. Ele se ateve aqui à passividade, né? Então seguiu F toma E5, D toma E5, A5, que é um lance muito bom, fixando aqui bonitinho o bispo. Bispo F8, H3, dama E6, e aqui o Anand joga um lance totalmente incrível. Sim, é tudo pelo chess.com, tá? De Forever. A gente faz tanto os torneios, quanto as análises, quanto as partidas com os inscritos, né? Amanhã mesmo é um dia que eu tiro assim só pra... o isqueiro, né? Que fica botando fogo ali. A gente faz sempre nas terças aqui, 11 da manhã. É um dia que eu tiro só pra quem é inscrito e sub do canal. Eu jogo com vocês, eu analiso partidas que vocês mandam. Enfim, é um dia só pra vocês, assim. Às terças, né? Amanhã, no caso.
Quem quiser aparecer aí pode... Tá, então eu quero que vocês pensem no lance dessa posição. E a resposta, quem vai dar aqui não vai ser eu, vai ser o Magnus Carlsen. Então eu vou botar o vídeo aqui para vocês. Vou botar o vídeo aqui para vocês. Enquanto vocês pensam, né? Vou botando aqui. A torre D... Não, é o branco que joga, tá? Torre D8 entrega uma peça, né? Torre D8, torre por D8. Bispo por D8, torre por D8. Vamos ver se vocês acham aí a ideia do Anand. Deixa eu ver se eu pego aqui o vídeo. Beleza, já achei aqui o vídeo. Vou botar para vocês. Esse vídeo foi gravado, como eu já falei, foi gravado na Índia, né? No Tat Steel do ano passado. E de Rápidas, né? E Blitz. E aí o pessoal de lá teve uma ideia bem legal, que foi o seguinte: como estava chegando o aniversário do Anand, eles aproveitaram que os jogadores estavam lá e fizeram esse desafio. Eles mostravam 9 posições, né, de partidas onde dama D5, não, aí cavalo toma D5, né? Dama D5 entrega a dama. Pode ser alguma ideia com D5, mas a dama não, a dama é um preço muito alto, né? O Ícaro sugeriu o bispo C7, com a ideia de atacar em E5. Pode ser, mas E5 parece muito bem protegido, né? E você não consegue jogar torre D6, por exemplo, porque o bispo controla D6, né? O 4K falou de tirar o bispo. O bispo de B6, né? Para que a dama ataque B7. É possível também. Mas aí o preto pode jogar alguma coisa tipo torre E7, torre B8, né? O peão não cai a princípio. Então, quem vai dar a resposta a vocês aí é o Carlsen, tá? Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês rapidinho. Beleza. Vou cortar, tá, pessoal? Não vai ficar grandão assim, não. Beleza, eu acho que assim já tá bom, né? Porque é importante que vocês vejam a posição aqui. Até que horas? Não sei, na verdade, não sei. Eu vou seguindo aí enquanto a gente não tiver terminado a análise, né? Eu vou seguindo aí. Vou aumentar o volume aqui para vocês conseguirem ouvir o que o Carlsen vai falar. Para quem não entende inglês, depois eu traduzo para vocês. Vai mostrar a posição. Because it's like 95. Yeah, the game it's a candidate's match against Kamsky. Perfect. Exactly. Wonderful. 2 out of 2 for you. Agora, essa posição, olha só. Third one, Rook D5 against Kasparov. Opened the scoring in the ninth game. Yeah, there were 8 draws and this was the 9th game. Yes. Ninth game of World Championship '95. He inexplicably took the Rook. Yes, and then Anand won. And then Anand won very easily. Fantastic. Okay, so you are on 3 out of 3. Eu vou deixar a próxima também, tá? This one is famous. It's a candidate's match against Ivanchuk. Here he played bishop c4, changing that bishop, putting the rook on h3. Later, king d7 to e6. He went d5, changed that pawn f5, got 2 passed pawns, and he won nicely. How do you remember this game? You studied it or? Yeah, I mean, I came across it. Okay. Yeah, this was a very anti-position. Beleza, pessoal. Então,
Espero que vocês tenham visto aí e curtido. Deixa eu aproveitar e tirar essa captura daqui. Beleza. Espero que vocês tenham pelo menos entendido a posição, né? O lance que o Carlsen mostrou. E aqui o Anand jogou torre D5, tá? Só para mostrar a vocês. E aí o cara pergunta, né? Ele fala, velho, o Carlsen é excepcional, né? Eu acho que uma das coisas que faz ele ser o grande jogador que ele é essa capacidade de lembrar, né, as posições, porque isso faz com que ele utilize as mesmas ideias em partidas dele. Isso é muito incrível, né? E também o quanto que isso lembra muito o Bob Fischer. Tanto o Carlsen quanto o Bob Fischer eram jogadores que, assim, amavam xadrez de uma forma tão intensa que eles estudavam muito xadrez, né? Então repara, das 9 partidas que foram mostradas ao Carlsen, ele acertou 8. Na 9ª partida, a única coisa que ele errou foi contra o jogador. Ou melhor, ele acertou... Vamos lá. Foram 9 posições. Em 8, o Carlsen acertou o lance, acertou o ano, acertou o torneio e acertou o adversário do Anand. No 9º, ele acertou o lance, acho que acertou o ano, mas ele não lembrava contra quem tinha sido. Mas o mais incrível é que, apesar dele não lembrar, ele não lembrava porque ele foi Anand contra Beliavsky a partida. E ele fala, talvez eu não lembre porque o Beliavsky não era de jogar Najdorf, né? Que foi a defesa jogada. Então imagina, pô, o Carlsen sabia até mais ou menos assim o que é que jogava cada jogador, né? Então isso é totalmente incrível, é totalmente insano. A capacidade do Carlsen de ter essa memória e o tanto de energia que ele coloca para estudar as posições é incrível, né? Não é à toa que ele é o maior do mundo e isso é indiscutível. É indiscutível, né? O Carlsen, eu acho que ele está muito à frente ainda de todos os jogadores da atual geração, né? Enfim, e muito legal o Carlsen fala ele fala que aqui, né, foi jogado torre D5 e que Kasparov aqui nessa posição inexplicavelmente decidiu tomar a torre, né? A gente vai ver que esse lance foi muito ruim por parte do Kasparov, né? O computador até demora um pouco para entender, ele acha que equilibra aqui a posição, mas depois que a gente deixa um tempo analisando, o computador simplesmente mostra que o branco está bem melhor aqui. E mesmo assim, toda vez que o computador, vamos dizer, você está com material a menos, você está com qualidade a menos ou algo do tipo, e o computador está dizendo que está igual, é porque, do ponto de vista humano, você está muito melhor, né? É muito mais fácil jogar. Para o computador estar dando igualdade, sendo que você tem material a menos, né? Então, imagina, aqui o Anand sacrificou a qualidade e ainda vai ter vantagem de acordo com o computador. Então, realmente a posição ficou muito melhor para ele. E eu não sei se vocês repararam, a segunda partida que eu deixei ali o Carlsen falando foi a partida que a gente analisou semana passada. Jogada entre o Ivanchuk e o Anand, né? A gente analisou essa partida aqui no canal semana passada. Quem quiser ver, tá aí o vídeo fica aqui no canal, você pode ir na seção de vídeos, que você acha. E totalmente incrível a capacidade do Carlsen. E ele faz até uma brincadeira, né? O cara até pergunta, caramba, é incrível como você sabe, tá? Você estudou essas partidas? E o Carlsen, claro, né? Ele tem esse humor dele, tem esse jeitão dele assim, displicente que, não fico estudando não sei o que. Mas ele só fala assim, I came across, né? Tipo, eu passei pelas partidas, só vi assim e tal. Mas eu sou tão genial que eu lembro disso. Enfim, é um humor assim que o Carlsen tem, mas claramente ele conhecia as partidas e já tinha analisado certamente. E talvez até o próprio Kasparov, né? Não sei se vocês sabem, mas quando o Carlsen tinha 18 anos, ele treinou um ano com o Kasparov, né? Então talvez o próprio Kasparov tenha mostrado algumas dessas partidas para ele. Teve gente que imaginou, né? A ideia, pois é. Torre D5 ali, né? Nossa, muito bom. Centraliza a torre, aumenta a força ali do ataque em E5, ameaça jogar a torre de BD1, dobrando as torres na coluna, né? O Dubov eu também gosto bastante.
O Dubov, inclusive, é meu xará russo, né? O nome do Dubov é Danil Dubov. Danil Dubov. Que seria Daniel em russo, né? O Dubov também é um grande jogador. Ele também, o Dubov tem um desafio que o Chessbase India faz com ele também, com partidas do Tal. Ele também tem uma memória muito boa. Pois é, né? E eu acho que um dos maiores intuitos aqui da gente fazer essas análises de partidas, né? É a gente também começar a reconhecer esses padrões, né? A gente começar também a reconhecer essas ideias e tentar aplicar isso nos nossos jogos, né? E assim, lembre de uma coisa, pessoal. Toda vez que vocês estudarem e tal, isso dificilmente vai refletir no Blitz de vocês, tá? A gente está muito acostumado a jogar Blitz e tal e achar que os estudos de partidas clássicas vão ajudar muito no Blitz. A longo prazo ajuda, tá? A longo prazo ajuda, mas não achem que vai ser uma coisa imediata, tá? Vai se refletir principalmente em partidas de rápidas, mas principalmente de clássicas, né? Que é quando vocês vão conseguir jogar com mais tempo, melhor e tal. Então não fiquem frustrados, por exemplo, quando vocês fizerem uma análise de uma partida e isso não se refletir, né, a curto prazo. Fiquem tranquilos em relação a isso. Então, bom, como já foi destacado pelo Carlsen, aqui totalmente errado a escolha do Kasparov de tomar a torre. O Anand disse que ele tinha que ter jogado algum outro lance, como H5 aqui, para dar uma casa ao rei, ou então simplesmente torre de AC8, mas que... E todas as posições aqui está equilibrado. Então imagina, mesmo sacrificando a qualidade, o computador ainda dá equilíbrio, né? Então, certamente aqui era muito mais fácil jogar de brancas. Mas aqui, como o Kasparov cometeu esse erro, o Anand aqui aproveitou para tomar. Veio dama G6. E aí o Anand começa o plano dele de empurrar os peões. C5, que é um lance muito bom aqui. Já tira várias casas do bispo, né? O bispo está totalmente limitado. O Kasparov tentou contra-atacar aqui com E4. Bispo E2. Tirou o bispo do ataque. Torre E5. Kasparov já está um pouco no desespero aqui, né? Tentando atacar e tal, mas não vai chegar a ataque nenhum aqui. E o Anand joga um lance muito bom, que é o lance dama D7. Que é um lance bem legal, onde ele fica tanto de olho aqui na ala do rei, quanto ele ameaça B7, e ao mesmo tempo deixa essa torre aqui totalmente fora de jogo, né? Porque a torre não consegue, ela não tem nenhuma dessas casas aqui. Então ele deixa a torre totalmente fora de jogo aqui com esse lance dama D7. O G Forever fala que joga mais rápidas, porque tem mais tempo para pensar. Assim, o que faz a gente melhorar mesmo é jogar partidas mais lentas, né? Partidas rápidas, partidas clássicas. Para o nosso xadrez, o melhor é isso, certamente, né? E aqui veio com torre G5. O Kasparov, né? Ameaçando jogar a torre por G2 aqui, tendo algum contrajogo na ala do rei. Tinha outras possibilidades aqui. Uma das possibilidades que o Kasparov tinha era jogar com dama G3 também, que eu acho que era um lance possível também, não vou dizer que era um lance melhor, mas era possível também. Mas aqui o Anand já tinha tudo preparado, ele queria jogar dama toma B7, sem se impressionar com o ataque, e depois de torre G5, o simples torre G1 aqui, defendendo o G2 e controlando a situação como um todo. Então o Anand estava muito tranquilo aqui, ele percebeu que o ataque do Kasparov não tinha frutos, né? Não tinha fundamento. Bom, o Kasparov ele não jogou essa sequência, ele mandou torre G5 direto, atacando aqui o ponto G2, e aí o Anand jogou a mesma ideia, torre G1, defendendo aqui G2, né? Até porque a torre não estava bem aqui em B1, porque E3 aqui tinha uns ataques descobertos aqui, por isso que o Anand decidiu trazer a torre logo para cá. Não é à toa que o Kasparov mandou E3. E aqui outra opção talvez fosse tentar trocar as damas, né? Com dama F5, mas aí seria dama por B7, dama por D5,
C6, torre E8. Porque quando ele joga aqui C6, ele corta a conexão, né, da dama com a torre. Então C6, torre E8 e dama D7 aqui. O Anand diz que ele ficaria completamente ganho nessa posição, sem chance nenhuma, né, de contrajogo. Bom, mas na partida o Kasparov seguiu com E3, então veio D6, que mata o bispo aqui de F8, né, de uma vez por todas. Torre G3, dama toma B7. É um lance bom, porque também ajuda a proteger aqui. Dama E6, ameaçando jogar dama aqui por torre por H3, G por H3 e dama por H3, mate. E aqui o Anand simplesmente jogou Rei H2, ataca a torre, defende H3. E foi nessa posição aqui que o Kasparov abandonou, depois de Rei H2.